Bom dia, boa tarde, boa noite. Alan Santana, palestrante, consultor, escritor. A proposta desse vídeo é ler para vocês e comentar um artigo que eu escrevi intitulado 10 estratégias organizacionais para a gestão de crises. O mundo passa por um momento difícil em que pessoas e organizações serão testados em sua resiliência e capacidade de resposta. Vamos ao artigo. Até há algum tempo, acreditava-se que para combatentes retornando da guerra, houvessem apenas duas possibilidades de condição mental. Ou o militar voltaria com TEPT, transtorno de estresse pós-traumático, ou voltaria normal. Hoje sabe-se que há uma terceira opção. Parte expressiva dos ex-combatentes relata diferentes formas de crescimento pessoal, como consequência das pressões suportadas no campo de batalha. Há casos comprovados de ganhos em autoconfiança, melhora na qualidade dos relacionamentos, aumentos de disciplina, foco, determinação. Se fizermos uma analogia de guerras com crises, sejam crises econômicas, de saúde, políticas, novamente temos as três possibilidades para as organizações. A organização pode sair do evento menor, pode sair do evento parecida com o estado anterior, ou pode sair do evento maior. Tudo depende da maneira como lidamos com as crises. Vamos então a 10 estratégias para a gestão de crises. Estratégia número 1. Recuperar-se do choque inicial. O choque inicial da crise produz com frequência erros clássicos como negação, revolta, vitimização, pessimismo, sentimentos que em nada contribuem para superar as dificuldades. Respire fundo e substitua esses sentimentos por ideias construtivas como: primeira ideia, essa não é a primeira crise e não será a última. Pode até ser a pior pela qual sua organização já passou, mas outras virão. Precisamos aprender a lidar com esses eventos. Segunda ideia, todas as crises produzem oportunidades. Vou falar um pouco mais sobre isso adiante. E terceira ideia, todas as crises passam. Nossa primeira missão é sobreviver ao período e a segunda, prosperar depois da crise. Segunda estratégia para a gestão de crises, reunir inteligência. Nesse momento é importante agrupar mentes, seja presencialmente ou eletronicamente, mas criar uma força-tarefa de resposta com pessoas de diferentes setores da organização, inclusive setores que não costumam participar do processo decisório, como o pessoal do operacional. Reúna uma força-tarefa de resposta com pessoas de diferentes setores, precisamos das ideias de todos, e importe inteligência através de consultoria. Traga consultoria externa com expertise e experiência que não há na sua organização. Construída essa força-tarefa de resposta com pessoas de dentro e de fora da organização, nós estamos no caminho para encontrar soluções. A terceira estratégia é que esta força-tarefa faça diagnóstico e prognóstico. A primeira missão, portanto, é traçar um diagnóstico o mais preciso possível da situação da organização, e a segunda, tentar prever da melhor maneira possível, com os dados que temos, quais serão os cenários de curto, médio e longo prazo para antecipar-se a problemas. A quarta estratégia é definição de objetivos e levantamento de opções de ação. Cabe à liderança definir quais são os objetivos de maneira muito clara, quais são os objetivos de curto, médio e longo prazo da organização diante do cenário atual. E uma vez definidos esses objetivos, a força-tarefa vai começar a listar, a levantar opções de ação. Isso pode ser feito com o uso de técnicas como brainstorming, sucessivas reuniões. É muito importante dar liberdade para que todos se expressem e que tragam ideias diferentes, de diferentes opções de ação. A quinta estratégia é a elaboração, com base na escolha das opções, escolher quais opções serão adotadas, a elaboração de um plano. Agora que foram definidos os objetivos, foram listadas as opções foram escolhidas, junto com a escolha das opções a gente elabora um plano. Na hora de elaborar esse plano é importante que as ideias sejam o plano seja exaustivamente discutido para tentar aparar arestas com antecedência. São bem-vindos ataques a ideias. É muito importante dar liberdade a todos, a uma pessoa para atacar a ideia do outro, questionar a ideia do outro. O que é proibido? Ataques pessoais. É fundamental manter um clima colaborativo, mas a ideia
é que as propostas sejam muito discutidas e que todos tenham liberdade para atacar as sugestões, as ideias, o plano proposto pelas pessoas, para que as brechas, parte das brechas possam ser tapadas antes que o plano comece a rodar. A sexta estratégia é, uma vez elaborado o plano, disciplina, engajamento na execução desse plano. O plano está pronto, as decisões foram tomadas, é momento de todos remarem na mesma direção, mesmo aqueles cujas ideias foram vencidas nas discussões anteriores. É preciso humildade intelectual nesse momento, não é porque minha ideia foi vencida pelo grupo que eu não vou me comprometer, me engajar com o plano que foi definido, que foi aceito e elaborado. Tá? É momento de lealdade, engajamento, unidade. Quem não remar na mesma direção deve ser convidado a sair do barco. A sétima estratégia é gerenciamento de estresse nesse momento. A equipe está sob enorme pressão e as pessoas sob pressão eventualmente erram e às vezes cometem erros muito tolos. É muito importante nesse momento manter um programa de atividade física, se você já tem, e se a sua equipe já tem. Se não tem, começar, excelente momento para começar. Mas investir em diferentes estratégias de gerenciamento de estresse, como a utilização de técnicas de resiliência e outros recursos que nos permitam manter a cabeça no lugar nesse momento difícil para todos. A oitava estratégia é levar a sério esta ideia que é clichê, que é chavão, mas que é verdade, que toda crise tem oportunidades. Procure as oportunidades, elas estão lá. Elas podem não ser visíveis num primeiro momento, mas uma das missões da força-tarefa de resposta é vasculhar, procurar, até encontrar as oportunidades que a crise traz, porque todas trazem, nunca foi diferente. Acho muito improvável que isso mude em algum momento. As oportunidades estão lá. Cabe a cada um de nós buscá-las e, uma vez identificadas, desenvolver ideias para explorar essas oportunidades. A nona estratégia é tentar entender o que aconteceu. Por que a crise surgiu? É muito importante entender a origem da crise para que possamos nos preparar para tornar as próximas crises menos frequentes, menos graves. O que podemos fazer para estar melhor preparados para uma próxima crise, mas é fundamental fazer um levantamento em algum momento para tentar entender como isso tudo começou e de que maneira podemos tornar esses eventos. Nunca vamos eliminar totalmente crises, mas como podemos torná-las menos frequentes e menos graves e como podemos estar melhor preparados para elas quando elas chegarem. E a décima estratégia é construção de coragem e autoconfiança. Isso é extremamente importante, mais do que nunca nesses momentos a capacidade dos líderes de se manterem firmes, confiantes, combativos é decisiva. Cabe aos líderes manter elevado o moral da equipe. É momento, evidentemente, de discursos motivacionais e do uso de técnicas de reprogramação mental. Meu amigo, minha amiga, muito obrigado pela sua generosa atenção. Um grande abraço e muito sucesso.